Olá, meus amigos, queridos irmãos, em nome de Jesus, nesse momento, mais uma vez, eu entro na presença do Senhor, gravando mais um vídeo, para invocar o nome do Senhor e levar a santa palavra do Senhor a todos os amados irmãos. Em nome de Jesus, agradeço a Deus por o Senhor ter colocado esta chama em meu coração, e a palavra de Deus fala que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Nesta tarde estou aqui para falar um pouquinho da palavra, orar com os irmãos. Quero dizer a vocês que a partir de hoje com a bondade de Deus, eu quero estar todos os dias gravando a oração. E você que precisa, como todos nós precisamos, do poder, do agir do Senhor em nossas vidas, em vossas vidas, quiser receber a oração diária através do canal, através do YouTube, se inscreva o teu nome e assista, escute, porque quem vai agir é o Senhor na sua vida, irmãos? A gente não pode não ter, quem sabe, uma teologia, não ter um estudo muito avançado, mas nós temos a capacidade de Deus, que Ele nos capacita. Inclusive a palavra, esta palavra que eu irei ler aqui, vai falar sobre isso, E eu tenho por certo que Deus vai agir, Deus vai falar na palavra, Deus vai falar na oração. Aqui em breve, por esses dias, estarei gravando os louvores, letras que o Senhor me deu de minha autoria mesmo. Estarei dançando, irmãos? Porque assim, eu creio que o que irá fazer a obra no coração de todos, quem ouvirem, quem assistirem, é a mão de Deus, é o agir de Deus, o mover, a unção de Deus. Não é por nada de outras coisas, porque foi o Senhor que deu, e o Senhor está no assunto, o Senhor está na letra, o Senhor está na música. O Senhor vai trabalhar e vai fazer a obra. Amém? Eu peço perdão, meus irmãos, porque eu postei o primeiro vídeo, não me apresentei, postei mostrando a Bíblia e a igreja. Inclusive eu estou dentro da igreja agora, gravando, onde eu congrego. Como eu já falei no outro vídeo, eu sou o evangelista Marcelino, na verdade, mas é conhecido por Márcio, e congrego nesta igreja, nesta congregação, e o ministério é Pentecostal Portal Eterno. A gente já está nesse ministério há uns 8 anos ou mais. Eu acredito que dá mais, que já dá mais, que estamos aqui pela bondade de Deus. Deus nos deu
esse templo muito abençoado, muito bonito, graças a Deus, pequeno, mas bem, né, bem preparado, bem bonito, bem confortável. E estamos aí, eu e a minha esposa, tocando a obra de Deus, amém? Mas creia, você que precisa, assim como eu preciso, creia, nós estaremos orando, pode acreditar, que eu garanto que se tiver algum obstáculo, algum problema, alguma situação na tua vida, eu te garanto e te provo que Deus vai agir. Porque, primeiro, o que a Bíblia nos diz, que o que nos leva a nos aproximar do Senhor é a nossa intimidade do nosso coração com Deus. E a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu tenho essa certeza, eu tenho convicção, porque eu já vi acontecer. Eu agi a minha fé, eu agi a palavra pela palavra e aconteceu. E os milagres que serão falados aqui foram milagres verídicos. Não é nada escutado ou imaginado, é coisas verídicas, acontecida mesmo. Eu não falo nada do que eu imagino, eu falo daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço, o que o Senhor faz através das nossas vidas. Amém? A minha Bíblia está aberta no livro de Êxodo, no capítulo 4, né? Eu irei ler, né, irmãos? Eu estou meio ruim de visão, né? Mas eu irei ler alguns versículos aqui. Eu não quero fazer vídeos tão longos e quero orar. Antes de mais nada, eu quero dizer que independente, você nunca me viu, nunca te vi, independente se você é homem, mulher, jovem ou jovem, um homem, mulher, criança, adolescente, independente da tua situação, mas se você crer, você ver e ouvir essas palavras, esse vídeo, essa gravação, e crer em Deus, não em mim, porque eu não tenho poder meu, o poder é de Deus, mas eu tenho certeza nele. E a palavra diz que tudo que nós pedir com fé, crendo, nós recebemos. Então eu tenho certeza, eu tenho. Só creia. Você não precisa olhar pelo meu grau de escolaridade, você não precisa olhar pela minha sabedoria, você não precisa olhar pela minha condição financeira. Você olhe para o alto, porque a palavra nos diz: eleva os meus olhos para os altos, para os montes, de onde me virá o socorro, né? Então vamos ler a palavra. Êxodo 4 e 1. A palavra vai nos dizer: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão. Olha aí o medo. Quantos de nós estamos muitas vezes perecendo? Quantos de nós já perecemos, sofremos por ter medo? Quem sabe até mesmo não trilhamos os caminhos do Senhor, porque olhamos pelaquilo que vão achar. Inclusive, eu estou falando isso como eu falei, falo isso com propriedade daquilo que eu falo, porque eu era assim. Os meus amigos vão achar, o povo que eu conheço, as amizades da noite, da rua,
o que vão pensar, né, irmãos? Só que na hora que as coisas chegou ao fim da linha, os amigos não puderam fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, porque criam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornou como a sua outra carne. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero louvar a Deus nesse momento, nessa tarde, para você ouvir, porque todos nós sabemos, quem serve ao Senhor, que a palavra do Senhor ela é interpretada de várias maneiras, devido, quem sabe, a quem vai ouvir, a ocasião do momento. Se for citada por vários pastores, vários pregadores, mensageiros, ela vai ser entendida e interpretada por cada um de um jeito, porque o Senhor vai trabalhar da maneira que Ele vê a necessidade daquele momento, ou do momento em que as pessoas, do tempo em que as pessoas estão passando. Mas eu entendo essa palavra, como eu sei que muitos, quem sabe, nos últimos tempos têm desfalecido a sua fé pela falta de confiança, assim como Pedro, lá no meio do mar, que ele confiou no momento, fez uma prova e o Senhor chamou e ele foi, mas a fé dele não teve durabilidade, a fé dele não teve raiz para continuar, para persistir na fé, na mesma fé que ele saiu andando, mas ela não durou, ela não firmou, não segurou, e ele começou a afundar. O que muitas horas as pessoas desfalecem da fé, quem sabe a gente, digamos, poderia desfalecer da fé, é pelo aquilo que nós podemos temer, e é o que está acontecendo, é porque nós tememos a tudo e a tantas coisas, mas se nós temer e obedecer a Deus, nós vamos adquirir uma certeza, uma confiança repleta de certeza total, que nada
vai dar errado. O que pelo menos nós podemos entender, não, a minha confiança total e absoluta está no Senhor. E não interessa o que irão achar, como Moisés falou, não crerão que o Senhor apareceu a mim. E o que o Senhor fez? Como ele é longânimo, ele é tremendo em bondade. Ele disse: mas então eu vou agir, vou manifestar o meu poder na tua vida, para que você possa mostrar para eles que eu sou contigo. E outra, que eu quero deixar para quem ouvir esse vídeo, que independente que você não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para lado nenhum, quem vai achar, quem vai te ver, o que vão dizer, não. Porque Moisés falou: não crerão em mim, ou dirão, Deus não apareceu para ele. Mas o Senhor disse: então, eles vão crer, porque através do meu poder na tua vida, as coisas vão acontecer e eles vão ver. E ali o Senhor manifestou, o Senhor transformou uma vara em cobra, o Senhor desfez, o Senhor deixou a mão dele leprosa e curou, e o povo teve que crer. E ele também falou, né, irmãos? Ele estava: eu sou liviano de língua, eu sou lento de palavras, com palavras, e que muitos de nós, muitas vezes, se não é a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós não prosseguimos, porque muitos são aqueles que nos barram, aqueles que tentam nos parar, aqueles que tentam travar os nossos caminhos, do que aqueles que querem nos ajudar e que creem que tem algo de Deus em nossas vidas. Agora, eu quero orar pela tua vida, quer seja você, homem, mulher, uma jovem, um jovem, até mesmo um adolescente. Eu quero orar, quem sabe, por alguém que esteja enfermo, né? Por alguém que esteja passando por uma perseguição, uma perseguição humana, digamos, mas já é seta do mal, já é incentivado pelo mal. E perdão, irmãos, perdão, povo, porque